caro telespectador, 7 dias depois, cá estamos nós para mais uma edição do Jornal da Malta. Olá, Tonelga. Olá, Cornélio. Olá, Malta. É isso mesmo. Estamos aqui de volta para trazer o melhor da informação jovem. Saiba nesta edição que a dislexia é responsável por 50% das reprovações no ensino primário. Conheça a história de um jovem ex-morador de rua que ajuda crianças necessitadas a partir da arte. Os padrões africanos estão cada vez mais na moda. Saiba nesta edição quais foram as fases da evolução da capulana em Moçambique. Veja estas e mais notícias nesta edição do Jornal da Malta. Olá mais uma vez. É final de ano e a maior parte das pessoas está de férias. Uma viagem cairia muito bem nesta época. Cornélio, quanto é que tu gastas numa viagem? Tonelga, eu já saio a gastar e nem chego a calcular, mas gosto de visitar praias. É verão e é preciso aproveitar. Veja a seguir as escolhas que os moçambicanos fazem para passar as suas férias. Férias é um dos períodos mais esperados por quem trabalha e por quem estuda. Período dedicado ao descanso acompanhado de lazer, passeios, viagens nacionais e internacionais, saída com amigos, cinema e teatro. Pensar no que fazer neste período não é tarefa fácil. Decidir se arrisca numa viagem ou num passeio é ainda muito mais complicado. Se quisermos fazer uma viagem em família, com duração de 30 dias, com 4 membros, 2 adultos e 2 crianças menores de 10 anos, de Maputo a Pemba, passando por Vilanculos, os custos chegariam a 456.663 meticais, incluindo passagem, hotel, alimentação e viatura. Mas, para quem comprou os bilhetes com alguns meses de antecedência, os custos poderão reduzir em 30% ou 40%, neste caso, uma poupança de 136 mil meticais. Uma alternativa às viagens aéreas tem sido as terrestres, onde os preços dos bilhetes constituem um dos principais atrativos, como é o caso de viajar de Maputo à Beira, Tete ou Chimoio, onde o preço variará de 1.800 meticais a 2.100 para adultos e de 400 a 600 meticais para menores de 10 anos, podendo este valor aumentar ligeiramente devido às bagagens. Outra opção bastante aliciante são as viagens promocionais ao estrangeiro, que por apenas 16 a 18 mil meticais é possível adquirir uma passagem de ida e volta ao Rio de Janeiro, entre julho e agosto. Fora do período promocional, as viagens para o Brasil custam em média 200 mil meticais, tendo em conta os custos de passagens, hospedagem, viatura, alimentação e diversos. Jovens e estudantes universitários optam por passar férias com as suas famílias nas suas zonas de origem. Quando chega o final do ano, pensa-se logo nas férias. Viajar, fazer compras, visitar amigos e familiares são as opções de jovens estudantes e trabalhadores residentes na cidade de Maputo. Amido, estudante universitário, deixou seu parecer referindo que nas férias... A primeira coisa que me vem em mente é estar com a família ou estar num ambiente que para mim seja agradável. Em meio à compra de produtos e presentes, na companhia de sua esposa e filha, Zeca Cameia, trabalhador na cidade de Maputo, reitera que nas férias de final do ano, o melhor é passar ao lado da família. Eu já estou de férias, tenho que comprar algumas coisinhas para poder ir para casa. Eu viajo com a minha família. As férias sempre têm que ser passado em casa, né? No Chimoio, claro. Sobre a importância de passar as férias junto da família, os entrevistados afirmam. A importância de passar as férias com a família nos remete também à saúde espiritual, né? Porque a família é a primeira organização de reeducação ou educação a nível social. A importância de passar as férias com a família, para mim, acho que é o amor que existe em mim e a minha família. Eu acho que ao telefone não é só suficiente. Eles precisam ver o filho e o filho precisa ver a família. Família é a primeira coisa na vida. Sem a família, de facto, nós não existiríamos, né? Eu gosto muito de estar com a família no final do ano, ver como é que eles estão, como é que eles ficaram, a ver, né? Comemorarmos ali. É muito bom estar com a família. Para além de passar as férias junto da família, há estudantes que preferem aproveitar este período para estagiar, tal como é o caso de Omar Fakirani. Eu gostaria de estagiar na área de administração, primeiro porque é a área em que estou a me formar, administração pública. Fakirani
prevê tirar vantagem deste estágio. Experiência profissional. Nós vamos perceber que quando saímos para o campo pode ser uma realidade diferente daquela que nós vemos na sala de aulas. Se for diferente, nós vamos ver nova realidade. Se for similar, vamos complementar. Segundo aspecto, saber outras coisas, novos saberes. Agora, o terceiro é passar algum tempo se entretendo em coisas benéficas. Embora alguns reprovem aos distritos, devido às precárias condições de sobrevivência, o coordenador da Associação de Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique diz que os que pensam assim perdem muito. Perde uma oportunidade de praticar dentro da sua área de formação, perde uma oportunidade de ir interagir com outros técnicos de outras províncias, perde uma oportunidade de ir conhecer uma realidade do distrito de uma das províncias do seu país, perde uma oportunidade de se expor a oportunidades de entrada no mercado de trabalho. É tempo de férias e neste período uns preferem viajar, outros jogar futebol e ainda outros que preferem praticar a capoeira. Mas há um grupo específico que prefere continuar a estudar. Acompanhe na reportagem a seguir de Gilberto Chimane. As férias são geralmente caracterizadas por visitas a locais turísticos, praias e atividades fora de rotina. Desta vez não será diferente. Há quem decidiu adicionar ao seu tempo livre uma componente mais produtiva, como aprender uma nova língua. Eu treino, vou para o curso de línguas, então tenho que tomar partido das minhas férias para aprender mais da língua inglesa. Os pequenos mostram também o seu interesse em variar as suas atividades. Nós corremos, nós saltamos, fazemos brincadeiras e é muito divertido. Recomendo os meus amigos virem treinar taekwondo para passarem melhor as férias. Confira no próximo bloco como a dislexia afeta os alunos do ensino primário em Moçambique. Mas antes, vamos a um rápido intervalo. Cidadãos informados estão em melhor posição para gozar da maioria dos seus direitos. No entanto, cerca de 2 anos da entrada em vigor da Lei do Direito à Informação e 1 ano do respectivo regulamento, a maioria dos cidadãos continuam a enfrentar dificuldades para se informar sobre vários assuntos. Informação é poder. Informação salva, informação liberta. Com um maior acesso à informação, pode-se garantir uma maior transparência. Quem tem poder não quer partilhar. Claramente que em algum momento vão ser barrados. Os relatórios de contas, os contratos que são assinados em nome dos cidadãos, esses contratos devem ser revelados. As entidades devem se informar ou ter acesso a esta lei. A lei do acesso à informação é mais um instrumento que nos dá ferramentas para nos tornarmos cidadãos e para isso temos que usar a lei. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Bem-vindo ao segundo bloco. A dislexia é uma anomalia que afeta a leitura e a escrita. Conheça agora alunos que enfrentam este problema. José começou a estudar quando tinha 6 anos. Hoje, aos 15 anos, ainda frequenta a 2ª classe. José tem dificuldades na leitura e escrita e a falta de um acompanhamento especializado torna o seu futuro incerto. Queria muito que ele estudasse como os outros crianças que estudam, saber escrever o nome dele. Já fui com ele na explicação, às vezes eu escrevo no caderno mesmo para copiar o nome dele, mas nem com isso o José não consegue escrever o nome dele. Problemas nas áreas de expressão oral, compreensão auditiva, expressão escrita, capacidade básica de leitura, cálculos matemáticos e raciocínio lógico são as principais características da criança com dislexia. 2, 3, 4, 8. Rafael é aluno numa escola privada e também possui necessidades educativas especiais, mas diferente de José, tem atendimento psicopedagógico e por causa desta atenção mostra avanço nos estudos.
E realmente o Rafael tem sido aquele menino que tem muitos problemas, mas nós conseguimos superar. O que nós temos feito é trabalhar com os alunos aos pares. Ele, por exemplo, tem dificuldades na leitura, mas deixando as crianças 2 a 2 ou 3 a 3, ele consegue aprender do outro. O psicólogo educacional Etelvino de Almeida explica a importância do atendimento psicopedagógico em escolas regulares. Para que essas crianças sejam integradas nas escolas normais ou nas ditas escolas regulares, há necessidade de haver um preparo de todos os atores. O professor tem que estar suficientemente preparado para poder dar face a esse problema. Devem ser capacitados em matérias de identificação desses tipos de problemas. Devem ser colocados alguns profissionais nas escolas que entendem esta matéria, neste caso que são os psicólogos. De acordo com a pesquisa sobre a análise dos fatores do insucesso escolar em Moçambique de Amâncio Rego, a dificuldade de aprendizagem é um dos fatores que contribui para o elevado índice de reprovações no país. Conheço o Pedro, ex-morador de rua, que superou a pobreza e o desamparo e hoje ajuda crianças no centro Chai Seca. A história do Pedro iguala-se com a de várias crianças que se encontram desamparadas e entregues à sorte nas avenidas e ruas da cidade de Maputo. Durante 7 anos, viveu longe da sua família, rodeado de crianças na mesma situação. A rua tornou-se sua moradia depois de um triste episódio na sua vida. Tive uma situação de ser abandonado com a minha mãe, eu e meu irmão, e de lá, quando ela nos abandonou, depois saímos, fomos viver na rua. Pedro lembra de todas as dificuldades enquanto morador de rua. Tudo o que comia dependia das circunstâncias. Dificuldades que eu passei são de fome, dificuldade de não ter teto, né? Porque a ideia era encontrar um sítio assim numa esquina e descansar. Foi acolhido no centro Chai Seca. Lá aprendeu a olhar para a vida com muita fé e persistência. É com estes valores que ele faz a diferença na vida das crianças, tirando-as das ruas e ensinando a fazer arte com capulana, e cada uma delas com uma história diferente. Discuti com a minha avó, depois minha avó chamou-me para resolver o assunto, depois eu fugi. Aí procurava um sítio para dormir. Já é um sofrimento grande viver na rua. Apanhar lixo, comer comida que foi deixado. Quando eu lembro isso, me dói muito. Eu fui viver na rua através dos amigos, né? Até no dia que eu fugi de casa era medo. Acabei dormindo na rua. Depois, no dia seguinte, não tive intenção de voltar para casa. Eles deixam uma mensagem de esperança a outros menores na rua. Força, nunca desiste. Deus vai abrir a mão para eles. A vida na rua, a gente pensa que é boa porque nós apanhamos dinheiro, essas coisinhas, e nós estamos a ficar atrasados tanto no ensino, na escola. Hoje Pedro é educador e o seu maior desejo é que todas as crianças que se encontram na rua encontrem um lar e que consigam se reintegrar na sociedade. Mas enquanto isso, Pedro tem planos para que o seu desejo se realize. O plano é fazer uma associação, criar uma associação de jovens que saíram da rua, que estiveram no albergue ou casa Canmamo, ou que estiveram numa situação difícil, né? Jovens do Conselho Nacional de Voluntariado no país estão preocupados com o crescente número de casamentos prematuros nas zonas rurais. Teve lugar no dia 5 do mês em curso o debate sobre o papel do voluntário no combate aos casamentos prematuros. O mesmo decorreu na Faculdade de Medicina na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Vamos refletir à volta do papel do voluntariado no combate aos casamentos prematuros e empoderamento da rapariga. A mesa redonda contou com a participação de 150 voluntários e alguns deles mostraram-se satisfeitos com o assunto abordado. São voluntários que estão a atuar a nível da cidade e província de Maputo. Eu acho que a conferência é positiva,
visto que está a incentivar os jovens a praticar mais o voluntariado acerca dos casamentos prematuros. Está sendo muito positivo em discutir, vendo a situação em que a minha província enfrenta. Deve-se apostar mais na educação das raparigas, com vista a combater os casamentos prematuros e empoderar a rapariga, defendem alguns participantes. No empoderamento da rapariga, vejo que muitas raparigas na província de Nampula não têm essa informação dos casamentos prematuros e temos que nos focar mais na região central. Em Nampula está a levar uma percentagem de 61% e que é mais relevante entre todas as províncias. Há famílias que dão mais apoio ao rapaz. O empoderamento procura todas as formas de dar bolsas a essas mulheres. A revisão da lei da família, que permite o casamento com 16 anos de idade, deve ser feita o mais rápido possível, defende o presidente do Fórum Mulher. A questão dos 16 anos está em revisão. Ao nível da região, se entende que esse aspecto incentiva o casamento prematuro. Promover o diálogo entre os diferentes atores da sociedade e continuar a combater o casamento prematuro, principalmente nas zonas rurais, é a grande promessa dos participantes. O líder comunitário tem que estar consciencializado que quando é convidado para celebrar o casamento, ele tem que ter a capacidade de ver a idade dessas pessoas que vão casar. Os voluntários vão dizer a verdade. O conhecimento é algo que ajuda a prevenir. O papel de voluntários, falando de mim particularmente, foi de disseminar mais a informação acerca dos casamentos prematuros na minha localidade, de forma que todos estejam abrangentes, partindo dos pais até as crianças. O Conselho Nacional do Voluntariado espera abranger todas as províncias do país nos próximos eventos. Não tivemos recursos suficientes para poder realizar a Semana do Voluntariado a nível de todo o país. Portanto, mais uma vez, este ano também focalizamos as nossas intervenções apenas na cidade de Maputo. Vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos já. Depois de depositar o pedido de informação na instituição, passadas 3 semanas, sempre fui procurar saber se o meu expediente já tinha despacho, mas a resposta era sempre: vem amanhã, vem amanhã. Todas as instituições públicas e privadas têm por lei o dever de prover informação de interesse público. As autoridades administrativas devem facultar a consulta de documentos de interesse público num prazo máximo de 21 dias a contar da data da entrada do pedido. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Na saúde, por exemplo, mulheres e homens conhecem os seus direitos. Bem-vindo ao último bloco e vamos direto para o mundo da literatura através de uma entrevista de Omar Dinomar a Alexandre Daoud, ou simplesmente Alex Dao. Um escritor moçambicano que procura resgatar a identidade sociocultural a partir da escrita. Olá, seja bem-vindo ao espaço de entrevista do Jornal da Malta. Para esta edição contamos com Paulo Alexandre da Conceição, ou simplesmente Alex Dao. Olá, Alex. Olá, Malta. É uma honra estar no vosso programa para partilhar a minha experiência como autor de 5 obras literárias. É um escritor que é conhecido por narrar e refletir sobre alguns aspectos culturais e sociais de Moçambique. Alex, como surge este gosto pela escrita? É assim, Malta. O gosto pela escrita começou quando eu era estudante da escola primária, quando eu redigia os meus textos de composição ou redação. E as professoras liam os meus textos e diziam que, olha, esta composição, esta redação está muito bem feita. Esse é um elemento. Outro elemento que me fez gostar da escrita é que eu estava circunscrito num meio onde a leitura era uma coisa muito intensa. Gosta de abordar assuntos ligados à cultura e assuntos sociais. O porquê? Bem, assim, primeiro, eu cresci num meio onde nós ouvíamos muitas histórias. Então, essas histórias faziam uma abordagem a elementos socioculturais do nosso país, com enfoque mais para a parte da magia, do fantástico. Então, isto foi o que realmente despertou o meu interesse para relatar ou narrar histórias socioculturais. Em algum momento, tu
relata questões de feitiçaria, incesto e outros aspectos culturais. Qual é mesmo a motivação para fingir-se em aspectos como esses que em algum momento na nossa sociedade atual há uma certa contestação por parte da juventude e das outras camadas sociais? Ok, sim. Nós estamos a passar agora por um momento de transformação, de desafios da civilização, mas as nossas raízes, esta nossa identidade cultural está muito ligado, por exemplo, aos curandeiros, aos feiticeiros, à magia. Isto acontece apesar de nós queremos ocultar por estarmos a viver, digamos, numa sociedade civilizada ou que está a se encaminhar para essa civilização. Em alguns textos seus, estamos a falar, por exemplo, do avô de Mapanga, nota-se que tu trazes aspectos que nos levam um bocado a risos, em algum momento dor e outras vezes compaixão. Como é este exercício? Bem, eu costumo dizer para mim mesmo e para alguns amigos que estão na parte literária que, olha, assim, o importante ao escrevermos um texto é a imaginação. O resto são elementos complementares. Como escritor, sente, para além da vertente de passar conhecimento para a sociedade, sente algum retorno nas obras que publica, em termos financeiros? Bem, assim, em termos financeiros não estou à espera de algum retorno. Eu acho que a coisa que mais nos deixa feliz é saber que, olha, tenho um novo leitor, um indivíduo adquiriu um livro, leu. Acho que isso dá-nos satisfação, dá-nos prazer. Saber que tem pessoas que estão a acompanhar o que eu faço, o que eu escrevo. Mas em termos financeiros ainda é muito complicado, não existem ganhos ainda. Pelo menos para o meu caso, eu acho que os escritores mais famosos, talvez eles consigam vender muitas obras literárias e ter algum ganho. Muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Para ti, caro telespectador, fica a dica. O mundo só se constrói com bons leitores. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Cores, formas, sabores e aromas diferentes. Acompanhe na reportagem a seguir de Libério Nhantumbo como conservar as frutas na sua casa. Formas, tamanhos, cores e aromas diferentes. Não há quem não goste das frutas. Para além de saborosas, são também nutritivas. Mas a má conservação destas pode condicionar a sua qualidade nutricional e, ao invés de beneficiarem, constituírem um perigo à nossa saúde. Quando compras frutas, como é que tu conservas? Primeiro lavo as frutas e coloco na geleira. No congelador, depois tirar no congelador e comer. Deixo tudo na geleira. Quando compro as frutas, primeiro lavo, depois de comprar lavo, coloco na geladeira. E meto na geleira. Normalmente as frutas quando compro, tento armazenar numa temperatura ambiente, desde que não exceda a 25 graus centígrados. Guardar em congeladores ou geleiras não é o suficiente. É preciso saber como conservá-las por muito tempo, de acordo com as características de cada fruta. E separa as frutas quando compra? Não, junto, tudo. Dependendo das características da geleira. E saber que devemos separar as frutas? Não. Não sei dizer, né? Não vou lhe mentir, não sei dizer. Nem todas as frutas devem ser conservadas em geleiras. Frutas como bananas, maçãs, peras, laranjas e ameixas devem ser armazenadas em temperatura ambiente, como forma de atrasar o seu apodrecimento. E as melancias, papaias e mangas, só quando estiverem maduras é que podem ser armazenadas numa geleiras, mas envolvidos em papel plástico, pois estas libertam o gás etileno que acelera o amadurecimento das frutas armazenadas no mesmo local. Cornélio, já reparaste que os padrões africanos estão cada vez mais na moda? Sim, Tonelga, em todo o mundo, inclusive em Moçambique, estilistas têm recriado suas peças com base na capulana. Veja na reportagem a seguir as tendências da capulana.
Este pedaço de tecido colorido que gera encanto por onde passa chegou em África pela primeira vez nos séculos 9 e 10 no âmbito das trocas comerciais entre árabes persas e povos que viviam ao longo do litoral. Em Moçambique, era usada apenas por monarcas como símbolo de representação do poder. Guardadas no baú ou numa mala de madeira, as capulanas são símbolo de riqueza de uma mulher e são oferecidas numa ocasião especial. Ama capulana la maona kula la mangal mkabu kisulu é para logo mina avana va mina vateka vasati aveleka ndzi samukume ni vemba nteka ndzi minyika. A capulana simboliza a identidade de uma mulher moçambicana. É um tecido histórico que conta os acontecimentos passados. E lembrança lá que vana va mina vatona tunguta ka Salazar em 1975 chave 40 escudos. Usada para cobrir o corpo das mulheres, este tecido foi evoluindo ao longo dos anos em termos de textura, cores e até no próprio uso. Podemos usar a capulana para diferentes ocasiões, porque as pessoas usam mais a capulana para coisas tradicionais. Nós podemos usar a capulana em diversas formas. Carregada de um valor histórico e cultural, a capulana conquistou espaço no mercado internacional através do trabalho de muitos estilistas, como é o caso da Iris Santos. Para Iris, trabalhar com a capulana é uma questão de gosto e paixão por ela. Porque não é um tecido que se corta normalmente e daí transforma-se num vestido. Tem que se olhar para os padrões, para a mandala, namorar, que eu sempre gosto de dizer namorar com a capulana, fazer dela algo totalmente diferente e ouvir o que a capulana diz e o que a capulana quer ser. Antes usada apenas por mulheres, estilistas procuram trabalhar a capulana para também fazer parte do guarda-roupa dos homens. José tem algumas roupas feitas de capulana e explicou-nos o seu gosto pelo tecido. Me apaixonei por camisas africanas. É algo que representa a nossa cultura como africanos ou como moçambicanos. Por isso que temos que usar para mostrar e aquilo que realmente somos. Passados vários séculos, a capulana segue o rumo das dinâmicas sociais como um pedaço de história com 1001 funções. Foi um enorme prazer estar na sua companhia. Não esqueça de continuar ligado às nossas redes sociais, ao Facebook, ao WhatsApp e ao Twitter. Voltamos daqui a 7 dias com mais novidades para si. Até lá!